seu capítulo 37, o verso 14, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Então Ezequias tendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos e da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e abre, Senhor, os teus olhos e vê todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o teu filho. Verdade é, Senhor, que o rei da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque os deuses não eram senão obra de mão de homens, madeira, pedra e bolichos destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós temos Isaías, no seu capítulo 37, e nos deparamos com o verso de número 14, nós entendemos aqui, observamos que o rei Ezequias, que é colocado e levantado pelo Senhor para estar reinando e estando à direção do povo, Ezequias aqui está fazendo uma oração ao Senhor. Ezequias está apresentando uma carta a Deus e fazendo uma oração ao Senhor nesse lugar. Só que a oração que Ezequias está fazendo ao Senhor não é a oração de alguém que está vivendo um dos melhores momentos da sua vida. A oração que Ezequias está fazendo ao Senhor não é a oração de alguém que está vivendo um dos momentos mais gloriosos da sua vida. Ezequias está fazendo esta oração ao Senhor porque Ezequias está vivendo um tempo de ameaça. Ezequias está vivendo um tempo de pressão muito grande. Ezequias está vivendo aqui um momento em que simplesmente o seu reinado está sendo ameaçado. Ameaçado por quem? A Bíblia vai dizer que havia um homem chamado por nome Senaqueribe, que no capítulo de número 36 vai nos dizer o texto que é um rei assírio. E sendo ele um rei assírio, diz no texto que Senaqueribe é alguém que tem muito poder e muito domínio neste tempo. Senaqueribe é um rei que simplesmente agora é a maior potência neste tempo presente, em que lemos mediante o texto. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 36 que Senaqueribe era um tipo de um rei muito cruel. Senaqueribe é um tipo de um rei que simplesmente o texto vai dizer que ele vai tomar as 10 cidades fortificadas que estavam em volta de Jerusalém. Senaqueribe é um tipo de um rei que tem um exército numeroso, a qual simplesmente o seu exército, por onde entra e por onde passa, causa devassidão, causa simplesmente danos àqueles que sofrem a consequência de terem sido pegos pelo seu exército. Só que o que nós vamos observar mediante o texto é que Senaqueribe, no capítulo de número 36 em diante, ele vai fazer ameaças simplesmente ao governo de Ezequias. Ele vai dizer a Ezequias: nenhum dos outros deuses das outras cidades puderam combater. Nenhum dos outros reis puderam simplesmente me impedir de que eu adentrasse sobre a cidade e tomasse e derrubasse o seu governo. Então ele faz uma pergunta para Ezequias: será que, Ezequias, você vai poder simplesmente me deter?
Em quem você tem confiado, Ezequias? Será que você tem colocado a sua confiança nesta cana furada que é o Egito? Será que você tem depositado a sua força em algum outro poder? Então ele diz a Ezequias: eu entrarei, tomarei a cidade e farei como os outros, como fiz com os outros, derrubarei os vossos deuses. Mas talvez, Ezequias, se você se render, eu permita com que você e o seu povo cavem algumas cisternas rotas, para que possam beber da água dessas cisternas. Mas o texto diz que, enquanto Senaqueribe faz essas ameaças, enquanto Senaqueribe envia alguns mensageiros para ameaçar ao povo, a Bíblia diz que Ezequias, do lado de dentro, está ouvindo as ameaças de Senaqueribe e vai dar uma ordem ao seu povo, dizendo para eles: ninguém fala nada. Não é necessário rebater contra Senaqueribe. Só que você vai entender comigo que quando alguém está vivendo um período de ameaças ou um período de guerra, a primeira coisa que você quer fazer é rebater. A primeira coisa que você quer fazer é dar uma resposta. E por que dar uma resposta? Você quer dar uma resposta porque você precisa mostrar para o seu inimigo que você não está sendo intimidado por ele. Só que a ordem de Ezequias, em meio a um cenário de ameaça, em meio a rumores de guerra, ninguém fala nada. Para quem está debaixo da liderança de Ezequias, parece algo um pouco duvidoso, porque Ezequias, sendo rei, deveria tomar a atitude de reagir, mas Ezequias está do lado de dentro com o povo e declarando e orientando ao povo a não dizer nada, a não rebater a afronta de Senaqueribe. Para quem está sendo liderado, talvez possa pensar: o rei que está liderando sobre nós está com medo. O rei que está liderando sobre nós não tomou atitude alguma de enfrentar de frente a afronta de Senaqueribe. Só que o texto diz que Senaqueribe ainda vai fazer algumas outras ameaças, dizendo a eles: talvez se vocês se renderem, eu possa talvez permitir ou ter misericórdia. Só que Ezequias está do lado de dentro, dando continuidade, eu vou ser enfático nisso, a dizer para o seu povo: não fala nada. Só que isso mexe com quem está sendo ameaçado, porque a vontade de alguém que está sendo afligido, afrontado, é querer o quê? Rebater, é querer falar. Só que o momento aqui não é de fala, o momento aqui é de ficar calado. O momento aqui não é de muitas palavras, o momento aqui é de poucas palavras. O momento aqui não é de alvoroço, o momento aqui é de silêncio. E algumas pessoas que dizem que quando você fica em silêncio, o silêncio ele fala muita coisa. Em meio a tanta ameaça, em meio a tanta afronta, o texto diz que Ezequias vai pegar a carta, vai entrar dentro do templo do Senhor, e ele vai começar a fazer o que? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai expressar a sua oração ao Senhor, dizendo: eis aqui a afronta de Senaqueribe. Eis aqui Senaqueribe que afronta o teu povo, ó Senhor. Aí a Bíblia diz que quando Ezequias entra dentro do templo e apresenta a carta, a resposta de Deus vem do alto através de Isaías. E então o Senhor vai dizer a Ezequias: hoje mesmo eu entrego o Senaqueribe nas tuas mãos. Hoje mesmo eu entrego aquele que te afronta e que te aflige. Hoje mesmo eu entrego aquele que tira a tua paz. Hoje mesmo eu entrego
porque você ceda à pressão. O que o Senhor ministrar no meu coração essa noite é algo muito simples, e eu quero ser muito sucinto naquilo que Deus ministrou no meu coração. Ezequias ser constituído pelo Senhor para reinar sobre Jerusalém. Ezequias ser colocado pelo Senhor para liderar o povo. E deixa eu te falar, meu aqui, Ezequias está exercendo simplesmente aquilo ao qual o Senhor ordenou para a sua vida. E o que Deus ministrou no meu coração essa noite é que não é assim que acontece conosco. Quando nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos vocacionou, ordenou para as nossas vidas, algumas pressões aparecem no meio do caminho. Parece que estamos cercados, e as pressões e as dificuldades têm a tendência de nos fazer parar. E quando nós estamos cercados, sendo afligidos, ou sendo simplesmente afligidos pelas dificuldades que aparecem, por muitas das vezes nós queremos ter uma reação, só que existem horas em que Deus está dizendo: não é momento de ter reação, é momento de se aquietar e entender que há um momento de pressão, mas o momento de pressão, ele me leva a aproximar-se, a buscar a face do Senhor. Eu vim pregar para alguém hoje nessa noite que tu tem um chamado de Deus na tua vida. Só que eu vim dizer para você que o teu chamado ele vai ser acompanhado de pressões. O chamado ele é acompanhado de dificuldades e por muitas vezes até mesmo de algumas ameaças que nos ladeiam. E que ameaças são essas? Ameaças que vêm de encontro, ameaçar o chamado de Deus na minha vida, e por muitas das vezes tem a tendência de querer me fazer parar. Só que Ezequias está entendendo que o momento agora não é de falar, o momento agora é de se resguardar, o momento agora é de ficar em silêncio, o momento agora é de simplesmente ficar escondido debaixo das asas, ou seja, do esconderijo do Altíssimo. Talvez eu esteja pregando para alguém nessa noite que adentrou por essa porta, e você fica para um culto como esse, debaixo de tanta guerra, debaixo de tanta dificuldade, que o teu sentimento é de dizer: eu vou parar porque eu não aguento mais. A pressão está muito grande, é tanta guerra, é tanta dificuldade. Só que eu vim dizer para você hoje, nessa noite, ainda que você se encontre cercado, tu tens um Deus do qual te chamou e te vocacionou para um propósito. Deus está dizendo para ti: eu sei que agora você está tentando e a voz não sai, a pressão está tão grande. Deus está dizendo: fique em silêncio que eu estou cuidando da tua vida, fique em silêncio porque eu tenho cuidado de vós. Ou seja, a dificuldade é tanta, a pressão está tão grande, que acabo eu pensando: será que realmente Deus é bom? Era o que Senaqueribe estava tentando fazer com que o povo de Israel pensasse: será que Deus vai te livrar? Quem é esse Deus, Ezequias, que pode te livrar das minhas mãos? Só que Ezequias está do lado de dentro. Eu gosto disso aqui. Ezequias não está fora, está dentro. Só sente a pressão que está dentro do negócio. Você lembra quando Deus coloca Noé dentro da arca? Deus chama ela para onde? Do lado de fora. Deus não tira ela do lado de dentro. Deus põe Noé dentro da arca, sela ela do lado de fora. É 40 dias e 40 noites dentro da arca, cuidando dos animais, sentindo o cheiro do excremento da urina e a pressão grande do lado
fora. Só que, aleluia, Noé não tem como sair do lado de fora, porque o Senhor havia selado. Simplesmente quando eu estou dentro do chamado, não é eu que tenho o chamado, é o chamado que me tem. E tem hora que a gente quer correr, só que Deus está dizendo: fica do lado de Deus e aguenta a pressão. Só que aguentar a pressão por muitas das vezes vai te levar ao extremo. E que extremo é esse? Que extremo é esse? É um extremo que só quem foi chamado por Deus sente. A dúvida, o medo. É o que Ezequias está sentindo. Só que Deus chamou quem? Ezequias. A pressão está toda sobre ele. E qual é a ordem que ele está dizendo para o povo? Não fala nada. E por que não fala nada? Porque Ezequias tem a certeza do Deus em que ele serve. Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém hoje nessa noite: tenha certeza que foi o Senhor que te chamou para esse propósito. Tenha certeza que foi o Senhor que te chamou para esse tempo. Ele está dizendo, Senaqueribe, para Ezequias: se você ceder, talvez eu permita com que você cave algumas cisternas. E os momentos de pressões fazem parte da nossa vida e acontecem desse jeito. Tem hora que a pressão está tão grande que no nosso pensamento a gente diz: eu acho que é melhor dar uma parada por um tempo. Eu acho que é melhor eu ceder um pouco agora. Só que eu vim dizer para você: a oliveira ou a azeitona, para dar o azeite, ela precisa ser espremida. Deus está dizendo: o tempo de pressão está servindo para tirar o melhor de Deus da tua vida. Sem pressão você não desenvolve. Sem pressão não vai. Você lembra comigo? Quando o Senhor vai dizer para os discípulos assim: passemos para o outro lado da margem. A Bíblia diz que ele se propôs chegar onde? Do outro lado da margem, mas a tempestade se levanta. E porque a tempestade se levanta, o barco é marcado porque era o que era necessário. Quando Deus te chama para viver algo, Deus vai marcar a tua vida. Deus vai marcar a tua história. Ezequias aqui havia sido colocado sobre o povo. Só que Senaqueribe está dizendo: eu tenho um exército numeroso, eu vou entrar e vou destruir a cidade. E Ezequias está dizendo: não fala nada não, porque Ezequias entende que Senaqueribe tem um exército, mas ele tem um Deus poderoso a quem serve. Ezequias entende que Senaqueribe tem um exército numeroso, mas Ezequias entende que ele tem uma arma como ele pode usar, chamada oração. Ezequias senta dentro do templo e começa a orar ao Senhor. A oração, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos. A vida de quem tem uma vida de oração como o Senhor é diferente. Quem ora ao Senhor leva ele até intimidade. Intimidade me leva a conhecer a Deus. Senaqueribe faz uma pressão do lado de fora, dizendo para Ezequias: segue. Só que Ezequias é esse: eu conheço Deus o secreto. Eu não tenho como perecer contigo nas suas armas. Tu pereça no exército, mas eu pereço no joelho e na oração. O que eu vim dizer para alguém hoje
nessa noite. Não abre mão do chamado. Permaneça firme e constante. Tu tem um Deus que tem cuidado de você. Fica firme em oração, pois no final disso tudo o Senhor te honrará. O teu chamado tem alguém que precisa dele. Ezequias era rei e tinha um povo que precisava dele. Se Ezequias chega a pressão, o povo vai junto. Só que Ezequias está cantando o filho porque está dizendo: eu preciso conduzir o povo que Deus colocou na minha mão. O que foi que Deus colocou na tua mão? Não cede a pressão, não. O que Deus colocou na tua mão, não abre mão, não. Aguenta firme. Tu vai chegar do outro lado. Que ela vai, não quer mais. Aguenta firme. Suporta. A Bíblia diz que, será que ele está dizendo, a gente já invadiu tudo, já destruímos um monte, mas deixa eu falar para você, no meio de um monte Ezequias ainda está de pé. Ela é bagacia, no meio de um monte que foi Ezequias está de pé. Eu gosto muito desse texto do versículo em que a Bíblia vai dizer: e depois o dilúvio viveu Noé. O dilúvio acabou com tudo, mas Noé e a casa ficaram de pé. Aguentaram a pressão, suportaram a dificuldade. Eu sei que a pressão às vezes é tão grande, fica tão difícil. Só que eu me chamo uma coisa: Ezequias está dizendo silêncio. Silêncio. Eu preciso dizer algo para vocês nessa noite. Parai-vos, postai-vos e vede, nessa peleja não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Mas se quando você está querendo chegar, eu estou pregando para alguém que está com uma guerra dentro da tua mente há muito tempo. Eu estou pregando para alguém que a guerra não é do lado de fora, é do lado de dentro. A guerra é no teu psicológico, é no teu mental. Tem dia que você está bem, tem dia que tu não está. Tem dia que tu olha, tu quer muito Deus, e tem dia que tu não quer. Tem dia que tu está dizendo, eu estou pronto, mas tem dia que o sol sereno está te derrubando. Tem dia que tu está pronto para enfrentar uma tempestade de peito aberto, mas tem dia que sua garoa está acabando contigo. E Deus está dizendo: aguenta, suporta. Tem alguém esperando que eu depositei na tua vida. Sabe por que eu estou pregando isso para você nessa noite? Porque quantas vezes já não aconteceu comigo? Ou melhor a frase, quantas vezes ainda não acontece? Quantas vezes ainda não acontece? Quantas noites a minha esposa administrou crise em mim? Quantas noites eu disse para ela: não aguento mais, dói na minha carne, a pressão está tão grande, a dificuldade tem batido, mas eu dizia para ela: não estou aguentando, eu vou abrir mão. E ela dizia para mim: aguenta. Tem gente precisando que você fique de pé. Tem gente precisando que você fique de pé. Quantas vezes lá dentro da minha casa a lágrima não descia, eu dizia: para que tudo isso, Deus? E Deus dizia para mim: suporta, faz parte de um processo que eu tenho contigo. Quantas vezes eu só não virei para ela e disse para ela: não dá mais para mim. E uma das últimas agora me voltei. A pressão foi tão grande que eu parei pelo hospital. Não estava aguentando. Uma semana trancado dentro de casa, sem querer sair de ninguém. E
ela para mim, sai de dentro de casa, vamos dar uma volta. Eu dizia para ela, não quero ver ninguém. Eu estou machucado, eu estou ferido. Eu não estou aguentando. E ela dizia para mim, você precisa reagir. Eu dizia para ela, não quero. Aí um dia ela me pegou na força no braço, falou para mim, coloca o chinelo, coloca a roupa que hoje tu vai sair dentro de casa. Aí quando eu saí, que ela me colocou do lado de fora, eu sentei com ela na praça, eu só sabia chorar. E ela falou para mim, sabe o quê? Todo mundo se machuca, mas nenhuma ferida é para sempre. Chega um tempo que ela tem que ser cicatrizada. Eu estou pregando para alguém que o chamado tem te causado dores, mas entenda que essas dores são marcas em que Deus está fazendo. As marcas são a tua história. As marcas são a história que você tem para contar. As marcas são a história que Deus está escrevendo sobre a tua vida. Ela disse para mim, reage. Só que eu falei para ela, estou machucado. A maioria chama-se. O sorriso está do lado de fora, mas a dor está do lado de dentro. Que é papai, só que o meu Senhor me trouxe aqui hoje, nessa noite, para dizer para alguém, eu sei das pressões e das dores que tu tem enfrentado, mas eu vim para curar tuas feridas nessa noite e te colocar na roda de novo. E gritar para você, quem é que nunca se machucou? Quem é que nunca sofreu pressão? Meu Senhor está dizendo para alguém hoje nessa noite, eu vim nessa noite para dizer para você, nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. É muita afronta, é muita dificuldade, mas Deus está dizendo para você, nós vamos chegar do outro lado. Tu vai chegar do outro lado. Tu vai ver a mão de Deus agir. Tu vai ver o propósito de Deus se cumprir sobre a tua vida. E tu está no lugar certo. Aonde? No templo. Aonde Ezequias entrou? No templo. Aonde Ezequias foi? No templo. E o que tem no templo? Presença de Deus. E o que a presença de Deus faz? Cura. O que a presença de Deus faz? Levanta. O que a presença de Deus faz? Tira do alto que estava caído. Dá força ao que não tem força. Levanta aquele que não tinha. Tu está no lugar certo, no lugar de gratidão. Tu está no tempo diante da presença de Deus. Eu disse para você que eu queria ser bem breve nessa noite. Eu vou te pedir para você se colocar sobre os teus pés nesse momento.